Muito bom dia, Rogério. Como é que foi aí o seu final de semana, o seu feriado? Bom dia, foi bom, descansando bastante. Tá certo. Vamos falar um pouco a respeito da Bolsa de Valores que recua lá nos Estados Unidos depois da fala do Fed. O Fed vai manter aí os juros, né, no patamar que está, porque a inflação não quer baixar isso, mais ou menos? Foi isso que o Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, o Federal Reserve, falou que os juros vão ficar nesse patamar o quanto for necessário, né? Não vai baixar a taxa de juros enquanto não vê uma sinalização da inflação melhorar. Ou seja, sinalizou que talvez nem baixe taxa de juros esse ano. E aí a Bolsa caiu lá 1,20, né, com essa fala do Jerome Powell. E aí isso provavelmente vai trazer consequências para o mercado financeiro brasileiro hoje, uma vez que o mercado futuro, né, americano, que funciona 24 horas, né, praticamente, funciona de domingo, 8 horas da noite até 6 horas da tarde de sexta-feira, horário de Brasília, já está um pouquinho elevado, subindo um pouquinho, mas muito pouco, subindo 0,2, enquanto ontem caiu 1,26. Então é uma queda muito grande em relação à movimentação e hoje o mercado brasileiro deve seguir nesse mesmo rumo. Tá, então quer dizer que, lógico, né, reflete aqui também, né? Você acredita que vai cair mais do que um e meio que caiu por lá, é isso? Aqui depende muito do câmbio, né? Depende muito do dólar, como é que a economia, o pessoal tá vendo a economia brasileira em relação à economia global. A economia brasileira está muito pior em relação à questão dos desenvolvimentos da economia em si, porque nós temos um crescimento econômico que está bem abaixo da inflação, né? Nós temos um crescimento econômico de 1%, 2%, com a inflação em 3%, 4%. Isso é ruim, porque o governo vai continuar falando de crescimento econômico, só que nós vamos ver cada vez mais lojas fechando, né, pessoas perdendo emprego, porque o crescimento ele é menor do que a inflação. Então os preços sobem mais, por isso a economia deveria subir no mínimo 4%, já que os preços subiram 4%, né? E se o dado econômico do crescimento é menor do que a inflação, é sinal que tem empresa fechando, é sinal que tem gente perdendo emprego. Fazer aqui o advogado do diabo. E por que a Moody's classificou aí positivamente o Brasil? A Moody's classificou positivamente o Brasil porque ela não olha a situação agora, ela olha os balanços anteriores. Ela faz um balanço de 5 anos e esses 5 anos é que ela faz a classificação do país. Então, toda vez que você tiver uma relação da Moody's, da Standard & Poor's ou da outra, agora esqueci o nome, são 3 empresas de classificação de risco, elas estão olhando 5 anos de dados econômicos para poder fazer uma classificação da economia do país. Olhando friamente o último ano, nós temos um gasto muito acima do que foi classificado, e se você ler a nota inteira explicativa dessa nota que foi aumentada do Brasil, você tem isso lá na explicação da Moody's, você tem isso na Standard & Poor's, no último relatório que eles soltaram, mostrando exatamente essa preocupação com o governo gastando excessivamente e que essa conta não vai fechar, né? Olhando dessa forma, você fala, bom, entendi, né? Os 5 anos, na média, nós estamos melhor, só que o último ano já liga um sinal de alerta para uma possível queda. É aquela história, né? O governo Lula 1 pegou a economia toda acertada, toda bonitinha, toda azeitada, de 8 anos de mandato anterior, estabilização econômica, fez uma política populista e conseguiu ganhar um fôlego maior na economia, e aí o Lula 2 não era tão bom assim. Quando veio a Dilma, pagou o preço pelo aquilo que ele deixou. Só que agora ele pegou uma economia não tão boa, né, no sentido de gestão, porque tivemos uma pandemia e o governo queimando caixa, principalmente Petrobras e outras coisas, que não foi uma economia tão linda quanto a que ele pegou no primeiro mandato. Agora, o terceiro mandato dele vai ser muito mais complicado e ele não vai conseguir fazer as mesmas coisas que fez lá atrás, porque não tem uma economia com sobra de dinheiro, com dinheiro no caixa, com muita coisa para ele fazer. Aí ele vai ter que gerir mesmo, vai ter que ser gestor, vai ter que fazer o papel de gestor. E no primeiro ano e nos 4 primeiros meses desse ano, já trocou os pés pelas mãos e já mostrou que não sabe nada de gestão de empresa e de economia. Tá certo, Rogério, obrigado pela participação. Muito obrigado, eu sou Rogério Araújo, da Roara Educacional. Se você quer saber mais sobre investimentos e como aplicar o seu dinheiro de forma inteligente, acesse rogerioaraújo.com.br.